Olá, meus pequenos, tudo bem com vocês? Chalba tá cheia de saudade e hoje a gente vai corrigir a tarefa da semana passada, tá? Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também esteja bem, tá? Se cuidem, fiquem em casa, porque a gente está num momento muito difícil, né? Muito sério, muito delicado, mas em breve estaremos juntos novamente em sala de aula. Tá bom? Se cuida, então vamos lá corrigir nosso exercício, tá? Beijinhos! Bem, Tchalba passou para vocês o texto sobre a caixa de Pandora, né? Então vamos lá. Conta a história que o Titã Prometeu, aquele que vê antes, e o seu irmão Epimeteu, aquele que vê depois, criaram os animais e os homens. Deram a cada animal um poder, como voar, caçar, coragem, garras, dentes afiados. O homem, criado por Prometeu a partir da argila, ficou sem nada por ser o último a ser feito. Prometeu deu um pouco de cada animal para o homem, mas faltava alguma coisa especial. Prometeu ensinou diversas coisas ao homem. Ensinou a domesticar animais, fazer remédios, construir barcos, escrever, cantar, interpretar sonhos e buscar riquezas minerais. Porém, irritou Zeus a roubar o fogo dos deuses e dá-lo aos homens. Zeus decidiu, então, vingar-se de Prometeu e da humanidade. Prometeu foi acorrentado a uma montanha. Sua condenação foi passar a eternidade preso a uma rocha, onde uma ave viria comer seu fígado. Toda noite seu fígado se regeneraria e a ave voltaria no dia seguinte para lhe comer o fígado novamente. Para castigar os homens, ordenou que o deus das artes, Éfesto, fizesse uma mulher parecida com as deusas. Éfesto lhe apresentou uma estátua linda. A deusa Atena lhe deu o sopro de vida. A deusa Afrodite lhe deu a beleza. O deus Apolo lhe deu uma voz suave e Hermes lhe deu persuasão. Zeus deu instruções secretas a seu filho Hermes, que, obedecendo às ordens do pai, ensinou Pandora a contar suaves mentiras. Com isso, a linda mulher passou a ter uma personalidade dissimulada e perigosa. Assim, a mulher recebeu o nome de Pandora, aquela que tem todos os dons. Pandora foi enviada para Epimeteu, que já tinha sido alertado por seu irmão e não aceitar nada dos deuses. Ele, por ver sempre depois, agiu de forma precipitada e ficou encantado com a bela Pandora. Ela chegou trazendo uma caixa fechada, um presente de casamento para Epimeteu. Ao ver Pandora, Epimeteu esqueceu-se que Prometeu lhe havia recomendado muitas vezes para não aceitar presentes de Zeus e aceitou-a de braços abertos. Certo dia, Pandora lembrou do presente que os deuses mandaram-na entregar a Epimeteu. E assim que se aproximou da caixa, Epimeteu alertou-a para se afastar, pois Prometeu lhe recomendara que jamais a abrisse. Caso contrário, os espíritos do mal recairiam sobre eles. Mas, apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher aumentava. Não mais resistindo, esperou que o marido saísse de casa e correu para abrir a caixa proibida. Mal ergueu a tampa, Pandora deu um grito de pavor e do interior da caixa saíram monstros horríveis. O mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança, a loucura, a inveja, a violência, a ganância e muitos outros espíritos maléficos. Quando voltou a lacrar a caixa, conseguiu prender ali um único espírito, a esperança. Assim, então, tudo aconteceu exatamente conforme Zeus havia planejado. Usou a curiosidade e a mentira de Pandora para espalhar o mal sobre o mundo, tornando os homens duros de coração e cruéis, castigando Prometeu e toda a humanidade. Ela ainda tentou fechar a caixa, mas só conseguiu prender a esperança. Bem, então isso aqui vem falando, né, sobre Pandora, a caixa de Pandora. Não sei se vocês já ouviram, né, falar sobre isso, sobre mitologia grega em história. Espero que sim. Quem nunca ouviu falar, dá uma pesquisadinha lá no Google, é uma coisa bem interessante,
tá? A criação do mundo e de outras coisas através da mitologia grega, dos mitos gregos, dos deuses gregos, ok? Então, esse aqui vem falando sobre a caixa de Pandora. Lá na questão 1, vem falando assim: após a leitura do texto, responda: por que os humanos foram criados sem poder? E isso está lá nos primeiros parágrafos. Por que eles foram criados sem poder? Porque eles foram os últimos a serem criados por Prometeu e Epimeteu, tá? Então, porque o homem foi o último a ser criado por Prometeu e Epimeteu. Quais ensinamentos Prometeu deu aos humanos? O que Prometeu deu aos humanos, né? Ensinou a domesticar animais, fazer remédios, construir barcos, escrever, cantar, interpretações e buscar riquezas minerais. Como eles não tinham poderes, a eles foram dados vários ensinamentos até para que eles pudessem sobreviver, certo? O que deixou Zeus irritado? O que fez Zeus se irritar? Bem, o que fez Zeus se irritar foi Prometeu ter roubado o fogo dos deuses e dar ao homem, né? Então, o fogo é como se fosse algo somente dos deuses, e Prometeu foi lá e deu ao homem. Qual castigo Prometeu recebeu de Zeus? Qual foi? O que aconteceu? Prometeu foi acorrentado a uma montanha e sua condenação foi passar a eternidade preso a uma rocha, onde uma ave viria comer seu fígado. Toda noite seu fígado se regeneraria e a ave voltaria no dia seguinte para comer o fígado novamente. Ou seja, ele teria essa dor eternamente. Imagina você passar por isso todo dia, um bicho comendo seu fígado, né? Não deve ser nada legal. Bem, quem mais foi castigado por Zeus nesse mito? Ora, olha quanta coisa ruim aconteceu para o homem, para o mundo, né? Todas as maldades, quando ela abriu a caixa de Pandora, tudo aquilo veio para o mundo, né? O ódio, a ganância, o egoísmo, né? Então, deixando o homem com o coração duro, enfim, foi a humanidade, né? No fim, a humanidade foi a mais castigada por Zeus. Bem, segundo o texto, por que Prometeu ensinou diversas coisas ao homem? Então, tem lá: porque sentiu pena deles, porque gostava de ser professor, para compensar a falta de poder, porque ele era bondoso, para irritar o seu pai. Bem, entre as diversas criações, o único que não teve poder foi o homem. Então, foi para compensar essa falta do poder, tá? Que foi dado ao homem esses diversos ensinamentos. Nesse texto, há a presença de um narrador. Então, vamos lá. O narrador, ele conta apenas a história, ele conta e participa, ele participa da história. Como é que é isso daí? Olha lá, vamos voltar no texto. Conta a história que o Titã Prometeu, aquele que veio antes, seu irmão Epimeteu, aquele que veio depois, criaram os animais e os homens. Prometeu ensinou, Prometeu foi acorrentado. Em momento nenhum, ele se faz presente na história. Ele conta a história. Então, o narrador desse texto é um narrador observador, pois ele apenas narra os fatos sem participar da história. Bem, meus queridos, na próxima aula eu estarei anexando na plataforma uma nova listagem de exercícios, tá bom? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam conseguindo estudar. Eu sei que não é o que a gente esperava, mas devido à situação que estamos passando, é o que se faz necessário no momento, tá bom? Estou com muita saudade de vocês, e na próxima aula, depois que vocês tiverem um tempinho para fazer o exercício, tia Alba volta aqui para corrigi-los, tá? Beijão, fiquem com Deus, bons estudos aí. Beijinho.